Então, pessoal, estamos aqui na nossa quinta-feira, 8 da noite, com a nossa live, né? Tão conhecida de todos, Porto Alegre precisa saber. E Porto Alegre precisa saber, no dia de hoje, sobre educação. As pessoas estão nos perguntando, hoje, primeiro dia de educação no estado como um todo, e para falar conosco hoje sobre educação, eu trouxe a secretária municipal de educação de Porto Alegre, Janaína Franciscato Aldino. Ela é pedagoga pela PUC, especialista em gestão escolar pela ESPM, mestre em gestão educacional e doutora em educação pela Unicinos. Deixa eu dizer para vocês que eu tive que resumir, olha, o currículo dessa mulher é enorme. Então, eu tirei, assim, muita coisa, porque senão a gente não ia conseguir fazer o bate-papo e eu ia ficar aqui, acho que metade da nossa live, gente, só lendo o currículo da Janaína. Mas, continuando, assim, trabalhou na Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul, na SEDUC, na Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, do Grupo RBS, e no Instituto JAMA. Foi consultora em educação no Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, da Fundação Getúlio Vargas, no prêmio Fala Professor. Também na Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências, na Fundatec. Nossa, tem muita coisa aqui, eu não vou falar, porque depois é só procurar. A Janaína tem um currículo vasto, é uma professora, né? Veio lá do berço de professora, tem estudos maravilhosos, é uma pessoa que veio somar aqui a administração Melo e Ricardo Gomes, e quem quer saber mais aí, depois procura lá no site dela, mas agora nós vamos conversar com a Janaína Aldino, secretária municipal da Educação de Porto Alegre. Boa noite e muito obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, vereadora Nádia, obrigada pelo convite. Sempre gosto, quando apresentam o meu currículo, de me apresentar um pouco, porque comecei jovem na área da educação, já com 22 anos, eu já me formava lá em pedagogia, e já estava atuando na escola, e inclusive numa escola municipal, a Escola Gabriel Obino, onde fiz aí o meu estágio, na época que estava fazendo a pedagogia na PUC. Então, conheço bem uma escola municipal da nossa rede, nunca imaginei que aos 22 anos, eu fazendo um estágio lá na Gabriel Obino, eu nunca imaginaria que seria secretária de Educação do município de Porto Alegre. Então, gosto de trazer sempre essa história para contar. Logo em seguida, com 23 anos, eu comecei a trabalhar na Secretaria de Estado da Educação, onde eu aprendi praticamente tudo sobre a educação e as políticas públicas do nosso estado. Viajei aí por muitos municípios, participei de vários programas prioritários, que eu gosto muito de comentar, participei da implementação do projeto de escola em tempo integral no estado, no projeto de alfabetização, que foi um projeto muito importante para o nosso estado também, e também na parte das avaliações externas, que foi uma construção que nós fizemos lá do SAERS, que começou na SEDUC, e depois me apaixonei muito pela área da gestão, pelos indicadores, e acabei aí fazendo toda uma trajetória na área da gestão escolar, no meu mestrado, através do estudo de caso pelo IDEB, e também segui aí no doutorado estudando as avaliações externas, que sou apaixonada até hoje por essa questão dos indicadores. Então, prazer aí estar conversando com vocês essa noite. Coisa boa. Eu quero cumprimentar também os internautas que estão nos acompanhando, interessados no Porto Alegre Precisa Saber, e principalmente na questão do retorno às aulas. Hoje, primeiro dia de retorno, como foi esse primeiro dia, secretária? Bom, a gente fez um levantamento, eu estou muito feliz, eu estava até falando um pouquinho com a vereadora antes. A gente percorreu o dia todo nas nossas escolas, a gente sabe que a gente teria uma complexidade nesse retorno, em função das escolas estarem fechadas há muito tempo. A educação infantil, e primeiro e segundo ano, é uma etapa onde os pequenos precisam voltar, precisa ter toda uma questão de adaptação, mas nós tivemos 50% das nossas escolas. Eu quero frisar aqui que nós temos 209 escolas comunitárias e temos
42 escolas de educação infantil, que atendem educação infantil da rede. Então, nós tivemos 50% das escolas já abertas, com crianças já, né, as famílias já procurando as escolas para a gente poder fazer esse retorno. Coisa boa. E outra pergunta que a gente tem recebido bastante, principalmente na Câmara de Vereadores, qual a situação das escolas em Porto Alegre depois de 1 ano e meio praticamente fechadas? Como estão as escolas? Bom, a gente, quando assumiu a gestão, a gente sabe que ficou 1 ano sem receber os alunos, e justamente nós tivemos um problema, que foi o vencimento dos contratos da limpeza, que aconteceu ainda na antiga gestão, lá no dia 15 de dezembro, e nós assumimos, então, a secretaria com esse grande desafio, no meio de uma pandemia, organizar o retorno do ano letivo sem os funcionários e sem as merendeiras. Bom, o primeiro movimento que nós fizemos, e aí um agradecimento já à Câmara de Vereadores, que nos ajudou muito, foi a aprovação de um PL para a gente fazer essa contratação. Em 1 mês, praticamente, nós contratamos 1.032 funcionários. Isso nunca aconteceu dentro de uma secretaria. O processo de contratação de temporária, ele inicia e demora mais ou menos em torno de 4 meses. Então, nós fizemos uma força-tarefa num primeiro momento para ter esses funcionários dentro da escola. Logo que nós assumimos também, a gente fez todo um planejamento de retomada das aulas, de reabrir as escolas. Claro que lá, em janeiro e no início de fevereiro, nós estávamos num cenário mais positivo da situação da pandemia. E fizemos uma estratégia de retorno das aulas baseada em 3 eixos, né? O primeiro foi o cuidado com todos os protocolos sanitários, e fizemos isso alinhado à Secretaria da Saúde, chamamos a Vigilância Sanitária e a Secretaria Especial do Covid, que esteve conosco, junto, organizando quais eram os insumos principais que nós precisávamos encaminhar para as nossas escolas. Acho que é importante, vereadora, sempre citar que a gente fala aqui de um cenário de escola municipal que tem essa diferença com as escolas estaduais. A rede municipal de Porto Alegre, ela tem autonomia financeira. O que significa essa autonomia financeira? Isso significou que a gente pudesse repassar uma verba extra, nós chamamos de verba adicional Covid. Então, nós passamos em torno de 2,5 milhões já em fevereiro, para que as 98 escolas da rede, elas pudessem comprar os seus insumos. Mas, secretário, o que são esses insumos? Então, a gente fez todo um checklist, né, para as escolas, álcool em gel, as máscaras, EPIs, aqueles tapetinhos, né, que são tão importantes para a criança poder chegar, todos esses insumos necessários para esses cuidados. Claro que a gente também reforçou a questão dos produtos de limpeza, fizemos também nesse meio tempo um movimento de formação com alguns profissionais, quando eles começaram a ingressar nas escolas. Então, a nossa estratégia, além dessa parte dos cuidados sanitários, ela envolveu também todo um estudo, e esse é um estudo específico da rede municipal de Porto Alegre, que foi, nós criamos uma fórmula, porque, vereadora, a gente recebeu muitas críticas lá no início, que o decreto fala em distanciamento de 1,5. Como é que a gente faz isso para dentro de uma escola? Né? A escola é vida, a escola é interação, a escola são as crianças brincando, se tocando, então a gente também tem que ter um cuidado. O que nós fizemos, e foi um projeto arquitetônico junto com um engenheiro que trabalha na Secretaria de Educação. Nós criamos uma fórmula de metragem da sala de aula, de todas as salas de aulas, né, das 98 escolas, que possibilitasse numa fórmula colocar a metragem e já calcular quantos alunos nós poderíamos atender por sala. E quando a gente fez esse estudo, nós fizemos uma orientação, por quê? Dentro da sala de aula, nós temos o armário, nós temos a parte do professor, algumas salas de aula a gente tem o cantinho da leitura. Então, não é só as classes que nós temos vários materiais permanentes dentro de um espaço. E o que a gente planejou, então? Que essa metragem deveria tirar essas ocupações já e fazer o distanciamento de classe a classe. E aí isso permitiu que a gente chegasse no número de alunos atendidos por sala de aula. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem escolas PP, que são as bem pequenininhas, os jardins de praças, que são, né, conhecidos assim na educação infantil. A gente tem a escola que é média, tem a escola que é grande e tem a escola que é GG. O que possibilitou essa forma a gente identificar?
algumas escolas que atendiam, né, 20 alunos, pelo espaço físico, que tem o armário, que tem o cantinho da biblioteca, que já tinham alguns materiais, a gente conseguiu perceber que essa escola ia conseguir atender de 8 a 10 naquela sala de aula. Já em outros contextos, pela sala de aula ser maior, e nós fizemos esse estudo na Escola Liberato, que é uma escola grande, ela também nos possibilitou enxergar que, em alguma sala de aula a gente pode retornar com 12 ou com 15 alunos. O que isso difere, né? Quando a gente fala em decreto, quando a gente fala em orientação, a gente nunca pode dizer que todas as escolas voltem com um percentual X, porque aí a gente não está olhando as especificidades e as características de cada escola. Agora, essa fórmula possibilitou que cada escola pudesse se organizar com a capacidade física real. Então, o que a gente vê hoje no movimento? Claro que existe uma complexidade de organização, claro que existe toda uma complexidade de organizar os alunos, e por isso nós criamos também o revezamento por grupos, que não é só a nossa rede que vem fazendo isso, as escolas privadas, né, todo mundo está tendo que se organizar, então nós criamos o revezamento que alterna entre dias. Orientamos que fosse em grupo 1, grupo 2, em algumas escolas que são maiores teria o grupo 3, então o grupo 1 vem na segunda e vem na quarta, o grupo 2 vem na terça e vem na quinta, e ainda deixamos a sexta-feira, por exemplo, para o primeiro e para o segundo ano, os alunos que têm mais dificuldade de defasagem de aprendizagem. Mas, claro, a gente sabe que o papel de uma Secretaria de Educação é orientar. Nós conseguimos passar para a escola todas as orientações possíveis para esse retorno. Agora, a gente precisa muito que lá na ponta a equipe diretiva, o grupo de professores consiga colocar em prática aquilo que a gente planejou. Não basta só da ponta da secretaria, né, do papel de secretária ou de toda uma equipe pensar como é que a gente vai fazer esse retorno, se lá na prática a gente não executar isso no dia a dia. Perfeito essa sua fala, e é importante para a gente deixar bem claro para as pessoas que eu vou chamar de customização, né? A secretaria, então, a secretária Janaína, com a sua equipe, deu o guarda-chuva, né? Fez a orientação geral, mas essa organização mais a miúde vai ficar, e já ficou, ao encargo de cada diretora e do grupo de professores, monitores, que tem o conhecimento da sua escola, que tem o conhecimento dos seus alunos, das necessidades daquela escola. E mais ainda, vamos reforçar o que a secretária Janaína falou, que o município tem algo diferente do Estado. As escolas recebem as verbas, recebem dinheiro, e elas são as pessoas, a diretora, que vai executar a compra de material. E, bem como a secretária Janaína falou, foi dinheiro para todas as escolas, para compra de álcool em gel, para compra de máscara, para comprar sabonete. Não adianta dizer que não tem papel higiênico, porque tem, gente. Essa é a organização da escola. Então, cada escola acaba sendo uma pequena casa, né? Igual a casa da gente. A gente não deixa faltar as coisas. E a organização por parte da direção, dos professores e de toda a comunidade escolar de cada uma das escolas é muito importante nesse momento de retorno, aonde hoje começaram as aulas. Como é que estava o ânimo das crianças, secretária? A senhora que participou o dia inteiro desse retorno do volta às aulas. Bom, a gente precisa dizer que, primeiro, que tem muitos pais que já vinham nos procurando, né, vereadora, para que esse retorno acontecesse. A gente sabe que a gente viveu aí um momento tenso em função da judicialização, do abre e fecha, que não é saudável para ninguém. Nós mesmo, enquanto secretaria, que tivemos que orientar, abrir e fechar, também passamos, né, por essa situação que não foi confortável para ninguém, mas é importante dizer que hoje a gente escutou muito das famílias da importância desse retorno, de mães que nos falavam, né, olha, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos, e eu não consigo cuidar dos 3 porque eu preciso trabalhar. Então, foi muito gratificante, a gente, apesar das famílias estarem voltando aos poucos, a gente sabe que hoje a gente não teve um número muito grande de alunos, e esse retorno é positivo. Nós avaliamos como muito positivo, porque as famílias ainda estão fazendo essa retomada, estão procurando as escolas para saber como a escola também vai se organizar,
mas nós avaliamos esse retorno muito positivo, principalmente do ponto de vista dos nossos diretores e das professoras que conversamos hoje, que também entendem da importância do retorno. E hoje eu tive o prazer de conversar com muitas diretoras que também são mães, que também trouxeram o seu relato de que estão felizes porque os seus filhos também vão voltar para a escola. Então, a gente usou muito o papel da empatia hoje, que a gente fala tanto na educação. A gente sabe dessa importância, a gente sabe da complexidade que é o momento, mas nós também precisamos construir isso juntos. Hoje nós falamos muito, né, que as pessoas me perguntam, né, vereadora, mas as escolas estão preparadas para esse retorno? Eu sempre digo, as escolas sempre estarão preparadas. O que mudou é que a gente vive um cenário de pandemia, onde nós não planejamos viver o que a gente está vivendo hoje, onde a gente não consegue fazer uma gestão em cima de um cenário que nós não conseguimos ter uma previsão daqui a uma semana, daqui a 15 dias. O que muda é a capacidade da gente se movimentar e fazer gestão para dar conta desse ambiente que a gente está vivendo. Agora, vejam, o que a gente percebe hoje nas escolas que a gente foi, nos relatos que a gente escutou, é que tem escolas que estão muito bem organizadas desde o ano passado, que mantiveram seus cortes de grama, que mantiveram o zelo, o cuidado, que pintaram a escola, sempre pensando que haveria um retorno. Esse retorno há de chegar um dia, né? E é isso que a gente vem construindo com as escolas desde que nós assumimos em fevereiro. A gente veio, olha, vamos organizando, chegaram os funcionários, vamos fazer a limpeza. Agora, né, a gente precisa organizar os materiais. Então, hoje, quando a gente fez a decisão nessa semana de já retornar na quinta-feira, foi exatamente pensando nisso. Vamos retornar na quinta, nós sabemos que na quinta e na sexta teremos aí algumas famílias, né, que ainda vão estar se ambientalizando com esse retorno, com a ideia já de segunda-feira a gente ter um maior número de alunos já nas nossas escolas. E isso é normal, né? O retorno gradativo, a partir do momento em que as pessoas se sentem seguras, que veem que o ambiente escolar está preparado, seja com distanciamento, com a diminuição de classes, com os protocolos necessários. A gente sabe que o secretário municipal da Saúde, Mauro Esparta, tem lhe acompanhado, tem dado toda a atenção para a educação, porque entendemos, sim, que ela é importante. E mais do que isso, né, secretária, eu também venho da área da educação, né, eu fiz magistério, eu sou professora de língua portuguesa, tenho minha pós-graduação em psicologia escolar, a gente sabe que as crianças são os melhores aprendizes e os melhores a nos ensinar as coisas. Eu me lembro, né, que, óbvio, guardada muitas proporções, não vou falar aqui de uma coisa séria, que é a pandemia, mas quando se iniciou o uso do cinto de segurança nos veículos, as pessoas adultas, né, as com mais experiência, mais jovens por mais tempo, tinham dificuldade de colocar os cintos. E as crianças logo se adaptaram porque elas estavam iniciando um novo regramento dentro dos carros. E eu acho que não é muito diferente dentro da escola, a partir do uso da máscara, da lavagem das mãos, de ver a medição da temperatura, dos distanciamentos. Eu acho que as crianças vão acabar nos ensinando muito mais do que a gente imagina, porque eles têm, sim, essa capacidade de absorver a nova realidade. E eu não vejo grandes problemas nisso. Bem antes, pelo contrário, né? Dei o exemplo do cinto de segurança, que os adultos tiveram dificuldade no uso diário e as crianças, né, dentro da garagem já puxavam. Eu tenho 3 filhos, meus filhos pequenos já puxavam o cinto na hora e diziam, mamãe, tu não colocou o cinto. É a mesma coisa da máscara, né, secretário? O que a senhora acha disso? Não, e não só esse exemplo, né, Nádia, acho que a gente também tem a questão da separação do lixo, né, quando a gente faz todo um trabalho na parte ambiental, lá na educação infantil também, quando começa os trabalhos das hortas. Hoje eu visitei uma escola, fiquei muito feliz de ver uma horta em pleno funcionamento, e aí a diretora me disse, olha, agora só faltava as crianças para a gente poder vir aqui plantar os temperinhos, né. Então, eu acho que a escola, ela é um papel também, além da gente do desenvolvimento cognitivo e social, ela também é um papel educativo e pedagógico no sentido, né, dessas aprendizagens que a gente precisa compartilhar no meio familiar. O que a gente percebeu hoje, né, até nas visitas que nós fizemos? As crianças pequenininhas todas de máscara, é claro que a
algumas, né, com aquela vontade imensa de gritar, de subir no escorregador, de descer, as crianças gritando pelo pátio, mas na sua maioria, né, as crianças ainda se ambientalizando, chegando quietinhas, porque vejam, quem é professor e todos nós aqui sabemos que a educação infantil, ela é uma etapa da primeira infância. Então, essas crianças imaginam que elas nunca enxergaram seus professores, seus educadores. Hoje foi o primeiro dia, o primeiro contato. Aquela criança não conhece a escola, não conhece o espaço escolar que ela vai ter que transitar daqui para frente. Então, todo esse início hoje foi uma surpresa para essa criança, né, que não conhecia nem a escola. Imaginem que aquela criança da educação infantil que antes não estava frequentando, que está ingressando na educação infantil, é o primeiro contato dela com esse mundo escolar. Então, eu enxergo isso muito positivo, inclusive num cenário de pandemia, onde nós, adultos, e a gente vê nos nossos grupos, nos meios sociais, onde a gente discute, ou às vezes a gente percebe a dificuldade que as próprias pessoas têm de entender sobre uma cogestão, como funciona a troca de uma bandeira, né, desses decretos que saem a todos os momentos. Então, as crianças, elas também têm um papel muito importante para essa construção que nós estamos vivendo e para o futuro que vai vir, que é um futuro também muito incerto, né, vereadora, dessas questões mais de pandemia, né, a gente está vivendo aí uma situação do coronavírus, né, e o uso de máscara. Imagina que as crianças que estão nascendo agora, elas já enxergam esse normal da gente se enxergar com máscara, elas já não enxergam o sorriso. Eu não sei como é que vai ser essa tradução daqui a uns anos, porque esse é um novo normal para essas crianças que estão nascendo. Então, a educação, ela tem um papel muito essencial nesse momento. Com certeza. A Salete Sasso, de Veranópolis, está nos mandando um abraço. Muitas pessoas aqui dando parabéns por essa live, mostrando que é da essencialidade também da educação. Muitos parabéns à nossa secretária aqui. E tem também perguntas que eu já vou passar. O Diego Marques, da IPTC, está dizendo que a secretária Janaína é muito parceira de educação para o trânsito nas escolas, né, e que já tem um trabalho aí, se Deus quiser, logo para ser iniciado, né, nas escolas do município, que é importante. Deixa eu ver aqui mais aqui. Nossa, está cheio. Está passando rápido aqui as mensagens. Eu vou aproveitar e falar dessa parceria da EPTC, que eu acho que é importante a gente trazer esse resgate. Até na próxima semana a gente quer fazer um movimento em uma escola, mas para entender alguns movimentos que uma gestão faz que diferencia. Nós fizemos um primeiro levantamento de escolas que não tinham as faixas pintadas e passamos para a EPTC, uma ação muito simples que foi atendida já praticamente no primeiro mês da nossa gestão. Então, nosso agradecimento aí também à EPTC, toda a equipe que fez esse apoio, muitas escolas que solicitavam há mais de 5, 6 anos, que não tinham a sua faixa de segurança na frente, na entrada da escola pintada. Então, nosso agradecimento aí por essa parceria. O Júlio Fontoura está falando aqui, ó, que tem crianças, né, fora da escola, que estavam sendo maltratadas, abusadas, passando fome, sofrendo violências domésticas, na maioria em casas precárias, sem as mínimas condições de prevenções, sem contar nas aglomerações na comunidade, expondo muito mais aos riscos de contaminação. E dando parabéns à secretária de Educação em buscar, de fato, ajudar a proteção das crianças, principalmente nas séries iniciais. E isso é algo que a gente recebeu, realmente. Muitas denúncias, né, secretária, de cuidadoras, com espaços muito pequenos, com crianças amontoadas, e isso a gente não pode aceitar. Lugar de criança na escola, estamos muito felizes da secretária estar aqui expondo, conversando, de peito aberto, e é isso que nós queremos. Não queremos aqui mascarar nada. Tem gente aqui falando que não tem papel higiênico na escola, mas olha, tem que ver se é a escola do município ou do estado. Nós estamos falando da escola do município de Porto Alegre, onde a secretária está garantindo para nós que as escolas receberam verba e a administração faz parte aí da direção. Se não tem, se é a escola do município de Porto Alegre não tem papel higiênico, cobra lá da diretora. Eu acho que aí entra um pouquinho do papel que eu posso falar, que é a gestão escolar, né? Como eu falei no início, toda a estratégia, todo o planejamento, ele precisa ser colocado em prática. Então, lá na ponta, nós temos uma equipe diretiva.
Então, as nossas escolas, além de receberem todo esse recurso extra, elas também têm uma autonomia financeira para decidir o que elas devem priorizar. Então, eu posso garantir que as escolas municipais, elas têm papel higiênico, sim, elas têm o álcool gel, elas compraram, sim, os seus EPIs, os seus uniformes, e quem não comprou é porque tem que fazer esse movimento de gestão. Então, as pessoas podem cobrar e devem cobrar da diretora daquele contexto escolar que faça, né, essa entrega para que a gente possa reabrir as escolas. E eu quero lhe perguntar, é possível recuperar esse tempo perdido? Nossas crianças e adolescentes, né, ficaram aí quase 1 ano e meio sem aulas, e de que forma nós vamos recuperar esse tempo perdido? Vereadora, é importante a gente falar que a questão da recuperação da defasagem escolar, ela não é um problema que a gente vive agora no momento da pandemia. A distorção idade-série, muito antes da gente entrar no cenário pandêmico antes de 2020, nós, enquanto rede municipal, e eu vou falar aqui dos dados da rede municipal, e mais muito a nível de Brasil também, a educação pública, ela tem esse grande desafio que é a distorção idade-série. Para vocês terem uma ideia, o nosso diagnóstico da rede municipal de educação aponta que praticamente 30% dos alunos nos anos iniciais estão em distorção idade-série e quase 50%, vejam, 50% dos nossos alunos nos anos finais estão em distorção idade-série antes da pandemia. Eu estou trazendo dados aqui de 2019. O que isso significa, né? Significa que a gente já tinha uma lacuna de distorção idade-série de 2 anos de aprendizagem na rede municipal de ensino. Claro que a gente tem aí um cenário muito negativo com a pandemia, que essa distorção deve correção de fluxo, né, eles precisam acontecer de uma forma muito rápida, mas, num primeiro momento, a nossa complexidade primeiro, a gente precisa fazer uma avaliação diagnóstica dessas crianças e desses alunos. Por quê? Vocês imaginem, os alunos que estavam no primeiro ano, em 2020, eles não tiveram o seu ano escolar na escola. E hoje, eles deveriam estar no segundo ano. E, em maio, eles estão voltando. Ou seja, eles ainda não foram alfabetizados e a gente corre o risco deles não serem alfabetizados ainda neste ano, porque se vai e vem, se abre e fecha escola, o processo de alfabetização, ele não consegue ser concluído. Então, o que eu quero trazer essa questão? Os alunos que já vinham com uma distorção idade-série, a tendência é que eles fiquem mais defasados ainda. Só que com a progressão automática, esses alunos também estão passando de ano, mas eles estão passando de ano com muitas lacunas de aprendizagem. E vai chegar um momento que nós vamos sentir, e eu costumo dizer que essa conta a gente paga na sociedade, porque a gente acaba formando jovens e alunos que acabam não tendo, né, suas habilidades e competências desenvolvidas para cada etapa, que seria fundamental para a conclusão de um ensino fundamental e ensino médio, e os estudos apontam, vereadora, e aí entra a parte mais triste, né, desse cenário educacional que a gente vive, que a gente tende a regredir de 3 a 4 anos em termos de aprendizagem. Então, vocês vejam, eu como secretária de Educação, acabei de finalizar um plano de gestão, onde as nossas metas, né, normalmente quando a gente chega num governo e quer colocar as nossas metas em prática, as nossas estratégias, a gente visa melhorar, visa, né, crescer. E o que a gente está tendo maior cuidado? Né? A gente está com metas muito apertadas, né, praticamente metas que vão bater os resultados do ano passado, porque a gente não vai conseguir ter esse cenário presencial, né, todos os dias com as crianças na escola, e a complexidade da gente fazer programas de correção de fluxo, quando a gente não tem a presencialidade de todos, 100%, ela também aumenta. Vamos pensar pelo lado positivo. Há a possibilidade, sim, da gente fazer um programa de correção de fluxo. Isso nós já estamos desenvolvendo, né, na secretaria, não é nada contratado. Às vezes as pessoas assim, vão gastar, vão licitar, vão contratar uma empresa. Não, nós, enquanto Secretaria de Educação, entendemos que esse é um papel nosso de buscar fazer essa correção de fluxo, mas vejam, a complexidade é porque não temos todos os alunos na escola de forma presencial ainda. Aí que eu estava tentando ler aqui. Gente, assim, eu não vou ler pergunta de pessoa que não tem nome, tá? Tem um professor diário fazendo várias perguntas, eu gostaria de saber o nome
E aquelas pessoas que, por acaso, tenham alguma dúvida, que sejam bem pontuais. Em qual escola que não tem papel, em qual escola que não tem álcool em gel, porque senão a gente vai ficar aqui fazendo o que aconteceu até agora. O meu entendimento, eu quero saber da secretária se a educação acabou por ser politizada ou não. A gente percebe, Nádia, que existe um movimento que é muito importante a gente separar. Não, tem grande parte da população que entende a educação como um serviço essencial, e a gente enxerga isso como muito positivo. Agora, esse movimento de abre e fecha, claro que ele não é saudável para ninguém, né? Esses posicionamentos mais ideológicos, né, que a gente não vou aqui trazer isso, mas, assim, existe um consenso da sociedade da importância da educação, né? Se nós formos pensarmos, né, e vamos voltar à presencialidade dos alunos somente quando nós tivermos vacina para todos os professores, a gente corre o risco de ficar mais um ano com as escolas fechadas. Então, eu acho que tem um posicionamento meu aqui que é muito né, forte na questão de tem que abrir as escolas, a gente precisa retomar. Esse retorno tem que ser cauteloso, sim, tem que ser cuidadoso, porque nós aprendemos muito com a pandemia no ano de 2020. Eu acho que teve um ano aí muito triste, onde a gente não estava entendendo muito o que estava para vir, então, é que a gente tinha dados, né, num cenário mais positivo, e estávamos em lockdown, por exemplo, né, ficamos aí 3 meses fechados, mas a movimentação, né, já começou a acontecer, a gente tem que retomar a vida, e tem grande parte da população que não parou. Eu não quero aqui trazer uma polêmica no sentido, e não é esse o meu papel, de dizer quem está certo ou quem está errado, de fazer aqui um cabo de guerra, como eu digo, né, para ver quem é que tem razão, mas a gente tem que entender que, enquanto sociedade, existem alguns serviços essenciais que não pararam na pandemia inteira, né? Eu acompanhei aí pessoas nos meus grupos de amigos, pessoas que eu conheço, e muitas, né, a gente percebe, os motoristas de ônibus não pararam, né? As pessoas que trabalham no supermercado não pararam, as pessoas que trabalham nas farmácias não pararam. Então, tem todo um serviço essencial que não pode parar. Imagina se as pessoas que recolhem o nosso lixo, os profissionais que recolhem o nosso lixo, né, aqui na porta da nossa casa todos os dias, resolvessem parar e voltassem a trabalhar quando todos fossem vacinados. Então, eu acho que tem uma sensibilização que nós precisamos fazer com os professores da importância do nosso papel, assim como tem a importância dos profissionais da saúde num cenário de pandemia, existe a importância do nosso papel na educação. E qual é o nosso papel neste momento? É retomar o nosso trabalho, retomar com as nossas crianças, retomar o processo de alfabetização para muitas crianças que só têm a escola como espaço de construção de conhecimento cognitivo e social. O Fique em Casa, vereadora, eu acho que é nessa questão que eu trago, o Fique em Casa não é para todos. A gente sabe que tem muitas crianças que não têm nem casa, às vezes, né? Que tem um espaço reduzido, não tem um ambiente de estudo, não tem alimentação adequada, né? Então, a escola é, sim, um espaço, e um espaço de cuidado também, de proteção para essa criança. Com certeza. A Cláudia Maria da Cunha está perguntando aqui, e são 2 perguntas que vão se juntar aqui, elas vão se corresponder. A Cláudia Maria da Cunha, a secretária poderia explicar o que é ensino híbrido? E a Shane Prestes perguntando se a família pode optar por levar crianças que são grupo de risco ou não, essas crianças ficam em casa. Eu acho que é importante a gente frisar que a opção da família, o ensino, ele não está obrigatório, esse retorno. Então, isso é importante. A família, ela retorna no momento que ela se sente bem. Nós estamos reabrindo a escola e não estamos obrigando esse retorno. O ensino híbrido é quando ele acontece de forma presencial e também de forma remota. O que nós estamos propondo, justamente porque temos uma dificuldade do ensino remoto na rede municipal, é retornar de forma com revezamento. Então, a nossa proposta é que os grupos voltem, grupo 1 e grupo 2, justamente para a gente ter uma equidade de atendimento. O que eu quero falar enquanto equidade? Enquanto o grupo 1 vem na segunda e na quarta, e o grupo 2 vem na terça e na quinta, os alunos estão recebendo o mesmo material, as mesmas atividades, estão saindo da escola orientados para que eles estudem em casa, porque, gente,
Existe um cenário na rede municipal, e aqui eu estou falando da rede municipal de Porto Alegre, tá? Acho que é importante a gente se dirigir aos contextos. Nós temos muita dificuldade dos nossos alunos, primeiro, com acesso a equipamentos e à internet. O ensino remoto, ele não funciona para todos. Por exemplo, como é que a gente faz ensino remoto para a educação infantil? A gente não consegue fazer manutenção de vínculo com as famílias e com a criança o tempo todo na frente do computador. Eu escuto muito as professoras de educação infantil me falarem, secretária, mas a gente está trabalhando, a gente está fazendo vídeo, a gente está mandando. Isso tudo é ótimo do ponto de vista do professor, que está lá planejando as suas atividades, que está mandando essas atividades via WhatsApp, via Facebook, mas a criança de educação infantil, ela não está recebendo o atendimento, ela não está vivenciando. É diferente ela ver um vídeo quando a mãe consegue acessar um computador, ou um Facebook, ou um WhatsApp, do que ela está dentro da escola. Então, a gente precisa diferenciar quais são os alunos que têm condições de fazer um ensino remoto que possa trazer uma qualidade para a aprendizagem desse aluno, mas a gente sabe que tem etapas que são muito prejudicadas, né? Como, por exemplo, a alfabetização. O processo de alfabetização, a criança pergunta o tempo todo. Eu já fui alfabetizadora, já alfabetizei turmas de alunos, e a gente precisa ficar tendo um cuidado especial com esse aluno o tempo todo. Então, essa complexidade que precisa, né, ser discutida, da importância da gente retomar agora essas aulas, pelo menos com essa faixa etária. É importante falar também que a Cláudia Pereira está fazendo passando uma informação, né, está fazendo uma declaração que a ISMED levou 4 meses para criar e-mails para os alunos. Olha só, desde o ano passado nós estamos com as escolas fechadas, e o ano passado ninguém reclamou, parece. E hoje nós estamos no 4º mês, ou seja, as escolas retornaram em janeiro, teve toda aquela questão, volta à bandeira preta, toda uma judicialização, infelizmente, que foi feita por questões ideológicas, onde quem deve decidir sobre educação, sobre saúde, sobre segurança, é o executivo, é o prefeito, é o governador, é o presidente, que foram eleitos para tanto. A gente fica muito apavorado com essa questão de um juiz ou uma juíza ficarem definindo o que pode ou o que não pode dentro de um município. Isso é questão do executivo. Então, já vou responder aqui, né, para a Cláudia, que não levou 4 meses, não, para ter um e-mail. Secretária. Eu queria trazer, até para responder um pouquinho para a Cláudia, os movimentos que nós fizemos em 4 meses, Cláudia, e eu até convido para as pessoas poderem nos conhecer, ir na secretaria, conversar com as nossas escolas, porque em 4 meses nós fizemos muitas coisas que não foram feitas em anos. A primeira delas foi esse edital que a gente teve, foi o projeto de lei que a gente aprovou para contratar 1.032 funcionários que foram já rompidos em dezembro do ano passado. Então, no dia 22, como a gente disse que ia retomar as aulas, eles já estavam sendo encaminhados para a escola. É importante a gente dizer que a gente fez uma jornada pedagógica com 19 salas de aula virtuais, onde a gente teve a participação de mais de 5.000 professores. Foi uma jornada pedagógica de início de ano letivo. Nós já conseguimos, desde o início de ano letivo, conversar com as nossas escolas para definir um calendário único na rede municipal, ou seja, nós começamos juntos, fizemos formações de professores juntos e terminamos o ano letivo juntos. Nós estabelecemos um canal de diálogo que há muitos anos não tinha nas escolas municipais, que os próprios diretores falavam, e nós conseguimos retomar isso com os nossos diretores, fazemos reuniões semanais, agora a gente já está migrando para um formato mensal, porque nós conseguimos aí romper com essa dificuldade que nós tínhamos de comunicação. Nós fizemos o site Conexões em Rede, que era um grande desafio, ajudando os nossos professores a fazer esse trabalho do ensino remoto, que fomos cobrados em 1 mês. Nós lançamos o site Conexões em Rede, e os e-mails que acho que a Cláudia está trazendo aqui, foi que nós fechamos uma parceria totalmente gratuita com o Google Educar, e sim, estamos fazendo todo um trabalho de salas de aula integradoras, mas isso não inviabiliza, Cláudia, todo o trabalho que a escola vem fazendo, inclusive aquelas escolas
que já o ano passado, quando entramos no momento de pandemia, conseguiram migrar as suas salas de aula para o online. Então, a gente vê que tudo é um movimento de gestão, Cláudia. Algumas escolas, já quando começou a pandemia, migraram, entraram no Google Educar, fizeram as suas contas e já começaram as aulas online com seus alunos. E nós fizemos o quê? Nós criamos o projeto Salas de Aula Integradoras, estamos se cadastrando aos poucos os nossos professores e funcionários. Por quê? Porque a gente acredita que o ensino híbrido, de alguma forma, nós vamos ter que conviver com ele mais um pouco. Então, imagina, a gente tem 4 meses de gestão, né? Nem completamos ainda 4 meses de gestão. Já fizemos muitas coisas, Cláudia. Então, eu te convido aí para visitar uma das nossas escolas, saber mais sobre as nossas ações, porque a gente tem feito bastante coisa. A Shane Prestes aqui está dizendo, acho que ela não entendeu, minha pergunta não foi respondida, eu perguntei qual a orientação da SMED para crianças do grupo de risco. Grupo de risco não deve ir na aula, né, gente? Isso é básico. Essa tem uma definição, né, gente? A gente precisa ter cuidado com a educação especial, grupo de risco, porque essa faixa etária a gente não pode retomar ainda. E querem saber se vai ter, né, aqui muitas perguntas, Marcelo Reiser, se existe a internet para os alunos, na verdade, aqueles que não quiserem ir na sala, for a opção das famílias, ou tiverem comorbidades, enfim, alguma doença, os alunos que vão ficar em casa, eles vão poder assistir a aula pela internet, qual é a forma? Eu queria trazer um pouco dos dados do ano passado, porque nós pesquisamos. A Rede Municipal de Educação, ela usa uma plataforma chamada Cortex, que é uma plataforma de dados, que quem é da rede aqui, que está nos assistindo, conhece, é uma parceria que chegou para fazer a gestão dos dados, da frequência, do planejamento, da inserção, né, das atividades, e com a pandemia ela também virou uma plataforma de hospedagem de conteúdos. Foi colocado, junto com uma outra parceria, pacote de dados dentro dessa plataforma. E o que os dados nos mostraram? Né? Que os alunos não tiveram muito acesso a esse sistema e, por isso, não utilizaram os dados que foi ofertado. O que nós entendemos, né, nesse movimento que a gente precisa, além de comprar o Chromebook, que é o encaminhamento que a Secretaria está fazendo, e às vezes as pessoas criticam, porque demora, sim, uma licitação demora de 4 a 6 meses. Se a gente entrou agora e aprovou já o projeto, que eu até nem comentei, mas a gente já aprovou o projeto 100% de conectividade, nosso prefeito entende que todas as nossas escolas precisam estar 100% conectadas. Então, aí uma novidade para a Rede Municipal de Porto Alegre é que isso já está andando, nós estamos levando a conexão 100% em todos os espaços das escolas. Hoje a gente sabe que a gente tem um limitador de acesso, que é alguns rádios só com a distribuição do Wi-Fi, então provavelmente já no segundo semestre a gente vai ter 100% de conexão em toda a escola, mas vejam, junto com o projeto de conexão, nós encaminhamos a compra de Chromebooks. Alguns já foram enviados para as escolas, alguma parte desses Chromebooks foram enviados, mas não adianta só o equipamento, a gente precisa mandar o pacote de dados. Então, uma outra licitação que precisa ser incorporada. O processo é muito mais complexo do que a gente imagina. Só quem está, vamos dizer assim, do lado da gestão é que sabe da burocracia que a gente tem. Para as pessoas, às vezes, a secretária não faz isso, não fez aquilo. Bom, esses são processos da prefeitura, são processos que eu preciso, são tempos que eu também me angustio. Eu venho da iniciativa privada, onde a gente tem muita facilidade de compra, de escolha, de poder fazer até a escolha do fornecedor que quer prestar o serviço para nós. No público não é assim. A gente abre com processo, a gente manda para tal lugar, volta, a gente tem que adequar, e nisso passa 4, 5 meses. Então, eu quero só dizer aqui que o nosso papel enquanto secretaria, a gente tem feito. Está acontecendo ao mesmo tempo o projeto 100% de conectividade, junto com a compra de Chromebooks, com acesso, com pacote de dados, justamente para a gente pensar nesses alunos também que vão ter que ficar em casa mais um pouco. Mas vejam, esse já é um projeto que a gente está imaginando na nossa nova proposta pedagógica. Por quê? O trabalho que a gente vem fazendo vai envolver muito a tecnologia. A gente não pode imaginar que, acabando a pandemia ou entrando num cenário mais tranquilo em relação aos casos, a gente vai voltar para o ensino que a gente tinha antes. Não, nós precisamos ser muito mais inovadores, a ponto de instigar que esse ensino, essa proposta pedagógica seja mais inovadora, aproveitando toda essa compra de Chromebooks que vai chegar,
né? Até o final do ano tem uma remessa boa de Chromebooks que vão chegar principalmente para os nossos alunos dos anos finais. Então, a gente está caminhando aí paralelo com alguns projetos importantes relacionados à tecnologia. Então, a Luciana teve sua resposta agora com a questão da internet. A Lúcia Centeno está falando que a escola do filho municipal estava com mato alto. Eu gostaria de que mandasse o nome da escola. Aqui a gente está trabalhando uma transparência. Mandem o nome da escola. Vereadora, só para reforçar, o corte de grama, a poda, ela entra também nessa verba adicional. Então, se está alta a grama, cobra da diretora. A diretora tem que contratar alguém para ir lá cortar. Essa verba, essa autonomia financeira que a gente dá para a rede municipal de Porto Alegre é justamente para isso. Hoje mesmo nós encaminhamos para o nosso secretário de urbanismo 3 escolas que não conseguiram fazer o corte de grama. Bom, vamos ajudar essa escola, mas ela tem lá na conta da escola o dinheiro para fazer o encaminhamento desse corte de grama. Inclusive, quem pode estar fiscalizando isso é o conselho escolar, porque o recurso é repassado justamente para essa pequena manutenção da escola. Muitas perguntas aqui. Eu acho que a coisa importante que a gente tem que falar, gente, é que ninguém quer ficar passando a mão aonde tem erro. A secretária, por certo, se tiver algum erro, alguma falha em alguma escola, mandem o nome dessa escola, porque não só a secretária, mas eu vou fazer questão de ir na escola e ver o que está acontecendo. Ficar falando no genérico é muito fácil. Ficar jogando para a torcida também. Fazer demagogia, todo mundo sabe. Ser oposição é a coisa mais fácil que tem. Agora, tentar jogar junto no time, porque o inimigo é só um, gente. O inimigo é a Covid-19. Esse vírus, é a pandemia que está atrasando a vida de todos nós. Nós estamos aqui numa live de peito aberto, conversando, estou aqui tentando buscar algumas perguntas, porque está passando muito rápido, tem bastante pergunta que eu estou tentando buscar no celular, mas ele corre aqui, enfim. Mas eu vou dizer para vocês, essa de ficar atacando sem dar solução, não está com nada. Inclusive, não vou nem dar bola para quem ataca sem dar solução ou para quem fala genericamente que a coisa não está andando. Deem nomes, qual a escola, qual é o endereço, porque nós vamos procurar, sim, fiscalizar o que está acontecendo. Aliás, é papel do vereador fiscalizar o que está acontecendo, apontar e exigir, sim, que o executivo, no caso a educação, a secretária Janaína, tenha uma correção em cima daquilo que está errado, porque educação é prioridade, é direito de toda criança. E só aproveitando nessa questão da fiscalização, e eu até não chamo muito, né, essa palavra, porque eu acho que a educação ela é muito mais construtiva, né? Se a gente faz um trabalho preventivo, a gente até não precisa fiscalizar, mas eu já deixo aqui a disponibilidade de vocês, um material que nós estamos fazendo, que é o levantamento de todas as nossas escolas. Então, hoje, eu saí da secretaria com 5 escolas com pendência, por exemplo, que dizem que não vão abrir, porque tem problemas, 2 com problemas na caixa d'água. Daí a gente vai olhar, são diretoras que não mandaram limpar a caixa d'água. De novo, esse recurso foi mandado para a escola. A escola tem que se organizar para fazer essa limpeza da caixa d'água. Aí ela diz que não pode retornar. A escola resolve fazer uma reforma interna no prédio. Quem tem que fazer essa gestão dessa reforma, é claro, e aí, vereadora, eu não estou aqui dizendo que a gente não tem problema, pelo contrário, eu sou uma secretária muito transparente, não tenho predestinação para briga, né? Como eu digo, eu enfrento os problemas dentro da secretaria com muita transparência. Nós sabemos pontualmente quais são as escolas que estão, de fato, com problema na estrutura, no telhado, sabemos, sim, que existem esses problemas, mas nós sabemos também que tem um diferencial que se chama gestor. Quando o gestor lá na ponta, ele é envolvido, ele de fato quer resolver os problemas, as coisas andam com mais facilidade. E é isso que nós conseguimos ver hoje nas escolas que a gente visitou, por exemplo, né? De diretoras que passaram um ano todo cuidando da escola, cortando a grama. Porque grama, a gente corta hoje, daqui a uma semana a grama está grande de novo, né? A poda, ela precisa ser feita, a pintura, ela precisa ser feita, a caixa d'água, ela precisa ser limpa. Então, tem todo um processo de manutenção da escola que não independe, ele não para. Então, eu quero até pedir para as pessoas, né, que estão aqui questionando se tem, se não tem, que procurem as suas escolas,
procurem as diretoras, conversem o que está acontecendo, né? Por que não estão abrindo? E nós temos aí, vereadora, um levantamento que pode ser passado para vocês verem a situação de cada escola. Até gostaria de saber o nome dessas escolas, para que a gente pudesse bater com esse nosso levantamento, né? Para ver as reais condições dessas escolas que estão sendo apontadas. Tem gente reclamando do Córtex e tem gente parabenizando, né? Dizendo que usou o ano passado e conseguiu fazer todas as atividades com a filha, mas tem que ter vontade, né? É verdade, às vezes as pessoas só querem bater sem ter a vontade de ajudar e fica difícil. Muita pergunta, né? Enfim, aqui tem bastante gente perguntando, mas as perguntas estão meio que se repetindo aqui. E o importante, gente, eu vou retomar aqui com vocês, é que qualquer questão de que não esteja acontecendo, não tem álcool em gel, não tem os cuidados, não tem o distanciamento, que tem a grama, o mato alto, nos encaminhe o nome da escola, que nós iremos, sim, fazer a fiscalização. Os diretores, né, do Estado sempre pediram e pedem autonomia. Os diretores do município têm essa autonomia do recurso financeiro, então, é óbvio, né? Tem sempre bons profissionais, maus profissionais, tem os profissionais que procuram mais rapidamente resolver os problemas, aqueles que ficam esperando um pouco mais, mas é importante a gente dizer que a rede municipal está, sim, tentando, de uma forma muito segura, com distanciamento, com protocolo, retornar gradualmente à aula. Os pais que não quiserem mandar seus filhos para as aulas não são obrigados. Então, a escola está aberta, está com condições de receber os alunos, agora aquelas famílias que não se sentem seguras e que não desejam, não vão. Então, essa é a democracia, isso que é importante a gente entender, para que a gente possa conviver pacificamente aqui em Porto Alegre. Muitos professores exigem vacina, né, secretária? Existe alguma estratégia sendo analisada pela Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação? Eu acredito que seja importante, né? Assim como, aliás, vacina é importante para todo mundo, né, gente? Vamos lá, é importante para o gari, que nunca parou. Imaginem se os garis ficassem em casa, o problema de saúde que nós teríamos com as ruas lotadas de lixo, rato, bicho, infecções. Os caixas do supermercado merecem vacina também, mas se estamos com o problema das aulas, se a dificuldade das aulas retornarem é a vacina para os professores, vamos tentar. E qual é a estratégia, secretária? É importante, vereadora, falar aqui da força-tarefa liderada aí pelo nosso prefeito, que tem buscado muito essa discussão da prioridade da vacina para os profissionais da educação. Também a parceria do secretário Esparta, que tem essa sensibilidade também. Mas vejam, gente, eu já fiz o levantamento como secretária de Educação da quantidade de vacinas que nós precisamos para a rede municipal, e com 10 mil vacinas a gente resolve o problema da nossa rede. A gente pega mais 4 mil vacinas para as escolas comunitárias, que nós também estamos contabilizando aqui todos os profissionais, não são só os professores. Então, vejam, né, com 10, 12 mil vacinas, nós vacinamos todos os profissionais da rede municipal de educação. Agora, quando a gente coloca isso no universo, e é essa nossa conversa, esse nosso diálogo com o governo do estado, é que quando a gente olha todos os professores da rede estadual e toda a rede privada, a gente não vai dar conta de vacinar todo mundo ao mesmo tempo. Qual é o nosso esforço? E isso está caminhando, e está caminhando de forma muito positiva. Nós já encaminhamos para o governador um pedido para que a gente faça a vacinação para os professores de educação infantil, porque a educação infantil, ela é uma prioridade do município. Essa é a nossa defesa. Então, nós teremos aí em torno de 5 mil profissionais que seriam vacinados num primeiro momento. A gente está acompanhando aí, tem muitas críticas, secretária, como é que São Paulo já está vacinando? Bom, São Paulo foi por outro caminho, né? Ele não está atendendo os critérios a nível federal, e aqui nós sabemos que nós podemos ser apontados, o prefeito pode ser apontado se ele muda os critérios, né? Então, São Paulo deixou de vacinar alguns para vacinar os professores. Não é esse caminho que nós estamos buscando, vereadora. Nós queremos ter essa aprovação de uma forma negociada, dialogada, e acredito que nas próximas semanas
nós vamos conseguir isso, porque o governador também está buscando essa vacinação para todos. Agora, é importante a gente falar que hoje a gente começou um movimento, claro que ele é um movimento que todos nós esperamos pela vacina, como a vereadora aqui falou, acho que a vacina é uma esperança para todos, né, todos os profissionais, mas hoje a gente começou um movimento interessante que é vacinar os nossos profissionais, vacinar não, é testar os nossos profissionais para que a gente tenha esse acompanhamento diário, né, dos casos que possam ser confirmados ou não, mas para a gente passar uma tranquilidade quanto a esse retorno. Esse movimento aconteceu hoje, vai continuar na semana que vem. A gente tem uma ideia aí de testar até 1.600 profissionais até o dia 7 de maio. Ele vai continuar esse movimento para a gente acompanhar essas pessoas que estão sendo testadas agora, de 20 em 20 dias, né, para passar uma segurança em relação a esse retorno. E, claro, sem dúvida, nas próximas semanas aí a gente quer estar comemorando essa notícia com todos os profissionais da educação, não só do município, mas com todos os profissionais da rede estadual, da rede privada, a chegada da vacina. Mas, vereador, acho que é importante a gente falar que só da rede municipal a gente já tem em torno de 500 profissionais vacinados. Porque eu, como secretária, fiz o levantamento da faixa etária, então a gente sabe que aí tem um grupo da faixa etária que já foi vacinado, já está chegando na segunda dose, a gente tem aí em torno de 10% da nossa rede que já está na segunda dose de vacina, então também isso é importante trazer para as pessoas aqui que nos escutam, né? Conforme a gente vai também avançando nas faixas etárias e nas comorbidades, a gente também vai chegando na vacinação dos nossos professores. E eu também trago uma discussão que eu faço muito com a Secretaria de Estado, né, é que ao mesmo tempo que a gente começa a vacinar um grupo de professores, por esses professores darem aula não só no contexto municipal, mas às vezes no estadual e no privado, esse movimento vai ser um movimento muito mais rápido do que a gente imagina, né? Porque quando vê, a gente já está vacinando o professor do município, mas já está pegando a rede privada, já está também atingindo a rede estadual, então a gente espera que esse movimento seja mais rápido do que a gente imagina. E o importante é que essas testagens que iniciaram hoje vai poder ser aplicado para rastrear focos, clusters que possam vir a ter da Covid, né? E principalmente crianças e adolescentes que estejam, e professores que sejam detectados com o vírus, a separação desse cluster facilita muito mais, porque hoje a gente não pode ser hipócrita dizer que as nossas crianças, nossos adolescentes estão em casa, quietinhos. Não, eles estão nas ruas, eles estão jogando bola, eles estão fazendo festas clandestinas, a gurizada aí tomando água na garrafa de um, passando para o outro. Então, esse cuidado que muitas vezes vai ter, maioria das vezes vai ter dentro da sala de aula, é algo muito importante. É uma pergunta aqui perguntando se professor de grupo de risco vai trabalhar. É óbvio que não, né, gente? Trabalha quem pode, trabalha quem é jovem, trabalha quem está tranquilo, trabalha daqui a pouco quem está vacinado. Então, tem que ter um pouco de coerência. Ninguém está aqui falando que a pessoa que tem comorbidade, que é idosa, vai ter que ir para a sala de aula. Não vão obrigar isso, né, secretária? Não, nós temos no levantamento no Recursos Humanos, inclusive, quem tem os atestados, eles estão sendo considerados, as pessoas estão trabalhando, inclusive as pessoas que trabalham na secretaria, nós temos também um grupo que está remoto desde que eu, secretária, assumi, então a gente sabe que tem um grupo aí de em torno de 300 professores que estão nos grupos de risco, eu estou falando já de um número considerando as nossas escolas, né, que, claro, vão continuar de forma remota, e aí a nossa capacidade de gestão de estar substituindo esses professores nesse atendimento presencial. E aí, vereadora, eu já queria trazer uma notícia das diferentes ações que a gente vem fazendo para suprir a carência de recursos humanos. A gente sabe que isso é um problema histórico na rede municipal. Quem é, de fato, professor aqui da rede municipal já deve estar acompanhando nas escolas esses remanejos, as ampliações de carga horária também, que nós já autorizamos, contratação de monitores. Então, em 4 meses aí, a gente vem fazendo algumas ações também para suprir essa defasagem de recursos humanos. Agora, uma questão que é importante a gente comentar, a movimentação de recursos humanos na rede municipal é muito grande. A gente tem um grande número de atestados, vereadora, assim, é um dado assustador quando a gente olha atestados que ficam durante um ano inteiro, né, de pessoas que
tiram por algum motivo de saúde e não voltam durante um ano. E essa é a dificuldade da gestão de prever isso, né? Imagina que a gente está com o quadro completo e todos os dias a gente tem atestados que entram, né, pessoas que saem de uma licença de saúde, então isso também é muito complexo, e nós estamos, na Secretaria de Educação, já planejando um projeto de banco de horas para que a gente possa ter carga horária sobrando de professores, para que a gente não tenha tanta lacuna nessa questão da falta de professores. É um projeto que a gente já está estudando, que provavelmente a gente vai conseguir colocar em prática quando a gente voltar aí para a nossa presencialidade, né, 100%. As conveniadas também estão pedindo a mesma atenção da Secretaria de Educação para com os seus monitores, e vai estar nesse grupo também de testagens, de cuidado, vacina. As conveniadas também serão testadas, e aí uma boa notícia que acho que a gente já tinha até comentado com o Fórum de Entidades, que é importante, nós estamos prevendo um recurso adicional de um valor, como a gente fez para as nossas escolas da rede, um valor extra também para o Covid, porque a gente sabe também que essas escolas, elas acabam lá na ponta também fazendo um grande trabalho para nós, nas comunidades, elas são 209, elas são muito representativas para a nossa comunidade, elas são representativas nos territórios, então a gente está fazendo todo um esforço também para aumentar esse recurso extra, para passar para as nossas escolas comunitárias fazerem essa compra desses insumos que é tão importante para esse retorno presencial. Muito bom. Mariana Rocha perguntou qual a periodicidade dos testes, a secretária já informou, de 21 dias, né? São preocupados com a renovação dos contratos, diz que em maio vão ter mais de 200 professores que foram contratados sendo desligados, se já há uma previsão sobre uma medida a ser tomada para não deixar os estudantes sem professores. Esse caso, vereador, é muito parecido com o caso do contrato que venceu no dia 15, e a gente não tem, vamos dizer assim, uma proposta de solução. Imaginem um contrato de temporário que vence em maio. Eu, como secretária, estou muito desconfortável com esse cenário que assumo, porque nunca imaginei que um professor tivesse que sair no meio, né, de um ano letivo, né, professor que já criou vínculo, que já conhece seus alunos. Mas a gente tem aí a lei que diz que a contratação temporária, ela tem validade de um ano. Esse contrato específico, que acho que a pessoa está comentando, ele tem validade por 2 anos, e a gente ainda não conseguiu entender a aprovação desse contrato, porque normalmente o contrato temporário, ele é 1 ano renovável por mais 1, né, e a lei acabou limitando. Então, vejam, a gente tem 50 professores, não são 200 que saem agora em maio, a gente tem 50 professores que vencem o contrato em maio e alguns vencem até outubro. O que nós já estamos planejando é uma nova seleção de contratação emergencial. E o que está sendo mais complexo para nós agora é que a gente está tentando achar um caminho para que a gente possa priorizar esses professores que já estão conosco. Mas vejam, a lei é muito clara e acho que as pessoas têm que entender. O contrato, a contratação temporária, ela é justamente temporária. A lei diz o seguinte, se a gente faz uma contratação temporária e chama os mesmos, isso acaba se tornando um vínculo empregatício. Então, nós estamos estudando com todos os jurídicos e a PGM junto conosco para tentar entender como é que a gente prioriza a continuidade desse profissional que já está nesse contrato, mas é importante dizer, ele vence agora porque a pessoa já está há 2 anos. Nós não conseguimos fazer uma renovação de um contrato temporário para mais 1 ano. A lei não permite fazermos isso, né? Só que o nosso esforço, vereadora, e aí para nós, isso está sendo muito angustiante, porque claro que nós queremos manter quem já está com a gente na rede, né? É inadmissível, e eu como secretária não consigo entender como um vencimento de um contrato acontece no meio do ano letivo, né? Isso não é bom nem para nós, nem para os professores e nem para os alunos, né? Mas, enfim, é uma herança que estamos aí assumindo da gestão passada. Precisamos fazer a gestão disso agora. Na verdade, não tem como esquecer, né? Tem que tentar arrumar o problema que está acontecendo. Então, aí a explicação, não são 300, são 50 professores. As diretoras podem comprar aparelho de verificação de temperatura? Sim, EPIs, sim. Ótimo, ela pergunta, Cláudia Pereira, querendo...
Inclusive, tem uma máscara, hoje mesmo o secretário da Saúde nos orientou e nós estamos fazendo por escrito essa orientação, que tem uma máscara que a gente compra, que ela é especial, eu não estou com o nome dela aqui agora, mas ela dura em torno de 14 dias, né, se a gente mantiver ela num local arejado, depois que a gente usa. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei nas escolas e vi essas máscaras disponíveis para os profissionais, né? E essa máscara, ela tem uma segurança em torno de 80% a 100%, né? Para que a gente não precise ficar usando duas máscaras, uma em cima da outra. Muito bem, a Cláudia Pereira aqui está perguntando quem vai medir a temperatura na entrada das crianças. Ora, e está falando que o servidor vai ficar em desvio de função. Provavelmente não é professora, porque professora dá até remédio para a criança. É um pouco de psicóloga, de enfermeira, caiu, faz curativo. Professor faz de tudo, gente. Não, Cláudia, a gente teve um esforço. Hoje a gente acompanhou a chegada dos alunos, as famílias chegando, os professores recebendo da melhor forma. E vamos pensar, gente, que não são todos que estão voltando. É um número bem reduzido. Então, dá sim para a gente fazer uma gestão bem eficiente lá na ponta, a gente organizar os grupos. Tem escola até fazendo grupos de chegada com horários diferentes, uns chegam às 8, outros chegam um pouquinho mais tarde, já para não dar essa aglomeração. Isso tudo é uma questão de gestão, Cláudia. Assim, se tiver alguma proposta de solução, nos ajude, porque o que mais a gente quer, né, vereadora, é que a gente consiga aí trazer soluções para a gente poder fazer essa retomada das aulas com todo o cuidado que a gente precisa. Com certeza, inclusive nós temos um grupo de vereadores que está à sua disposição nos finais de semana para fazer um mutirão, limpar as salas de aula, pintar a escola, cortar grama, a gente não tem problema, porque temos sim que estar ajudando. O prefeito Melo, outro dia, no sábado, no domingo de manhã, estava lá capinando na restinga, fazendo a sua parte, que ninguém aqui é dono da verdade, ninguém quer saber, e eu quero deixar bem claro, as professoras, a grande maioria das professoras trabalham muito. Trabalha, tem amor, faz aquela, é dedicada realmente para com os seus alunos. Tem aquela professora que é meio mãe, meio enfermeira, meio psicóloga, meio um pouco de tudo, e nem por isso se sente em desvio de função. A professora, aquela, e tem muitas aqui no município, eu conheço muitas dessas professoras que querem, que gostam e que não têm medo de trabalho. Então, é bom a gente deixar bem claro. Claro que tem alguns aí que gostam de misturar política e ideologia no meio, mas aqui nós estamos falando de educação para as nossas crianças e adolescentes logo em seguida. Secretária, nós nos avançamos 1h10 aqui conversando, por certo, a pauta é excelente, a senhora deve estar aí sendo requisitada por todos, não quero ocupar muito o seu tempo, porque eu sei que a senhora bota a mão na massa realmente, é uma pessoa que vai e faz, não tem medo da conversa, não tem medo da discussão, não tem medo da crítica, e eu acho que críticas são importantes, desde que feitas fundamentadamente, que tenham lógica, que apontem o caminho da correção, porque é isso que nós queremos, não estamos aqui numa briga, numa luta contra professor, contra aluno, contra escola, não, a gente quer aqui otimizar, nós queremos que Porto Alegre seja referência na educação dos nossos crianças e dos nossos adolescentes, enfim, por conta do EJA, seja lá para as crianças que estão fora da idade com a série, mas nós precisamos, sim, de pessoas que queiram construir. E eu tenho certeza que a secretária Janaína é uma pessoa que está aberta ao diálogo, tem aqui dizendo que a senhora não recebeu professoras, não recebeu, sabe, porque não estava marcado, porque todas as vezes que eu marco ou que outras pessoas marcam o horário, a secretária atende o horário que for. Já vi a secretária atendendo ao meio-dia, deixando de almoçar, de manhã muito cedo, à noite. Então, assim, gente, vamos, né? Foi lá o grupo de professor a qualquer hora, quis entrar, quis invadir. Como é que é o negócio? Eles eram professores mesmo, né? Daqui a pouco nem eram professores. Eu acho que é importante, para a gente fechar, dizer que eu sou uma pessoa muito aberta, a vereadora Nádia já conseguiu conversar várias vezes comigo, já participei de vários encontros também, a minha agenda está sempre aberta para todos que marcam, né, e claro que as pessoas de repente não vão conseguir no dia e no horário que querem, mas nossa linha de gestão, e aqui eu quero fazer um agradecimento a toda a minha equipe, não só uma secretária de educação, ela não faz as coisas sozinhas, a gente está montando uma equipe muito boa na Secretaria de Educação, uma equipe muito empenhada que vem aí para realmente assumir esses desafios. Nós sabemos que temos problemas, muitos, não somos perfeitos, vamos errar, vamos aprender, mas nós estamos chegando nesse governo com muita vontade de fazer.
Acho que essa é a linha do prefeito, do prefeito Melo, do vice Ricardo, quando fizeram o convite para que eu assumisse. Eu também vim com muita vontade de fazer diferente e sou muito aberta. Então, para todos os professores que reclamam, que não conseguem agenda, que não conseguem horário, eu peço que vocês tentem marcar primeiro, porque essa semana eu tive a surpresa, né, me deparei aí com um post de alguma representação, o Simpa, a Tempa, disseram que ficaram 2 horas no saguão da SMED me esperando, mas não marcaram a agenda, né? Então, assim, vão ter que ficar esperando porque eu tenho que atender quem estava marcado. Não é uma crítica aqui, gente, mas, assim, tem toda uma logística, a secretária está assumindo agora, a gente está com uma retomada de abertura das escolas, tem muitos problemas que a gente está resolvendo, então as pessoas têm que também esperar as suas agendas, as suas datas, para a gente poder tentar fazer essa conversa. Eu ainda desci, parei uma reunião que eu estava num atendimento, atendi, né, a pessoa da representação, recebi um documento e voltei para a reunião. Mas, assim, o que a gente não quer é criar uma briga. Eu acho que eu não venho disposta a brigar com o diretor, com o professor. A gente está numa construção de um cenário que nós nunca vivemos, entende? E nunca deixamos de negar os problemas que a gente tem. Agora, é importante, né, vereadora? A gente não vai conseguir agradar a todos. E como diz o próprio prefeito, né, dialogar não significa concordar. A gente vai conversar, a gente vai trazer os nossos pontos de vista, mas também a gente vai trazer aí uma ideia, uma visão de o que a gente imagina para a educação e vai sempre conversar aí com as nossas escolas, os nossos diretores que estão sendo recebidos, e a gente vem conversando, nossa gestão pedagógica vem diariamente conversando, aí temos pontos focais, já conversando com todos os nossos diretores. Então, eu peço a todos os professores aqui que nos acompanham, né, que estão insatisfeitos, que a grama não foi cortada, que não tem papel higiênico, procurem os seus diretores, porque os diretores estão em contato com a Secretaria de Educação a todo momento. E eu já peço para nos dizerem quais são as escolas, tá? Me digam quais são as escolas que eu vou lá fiscalizar pessoalmente com o meu gabinete. A Carmen Lago está dizendo aqui que, vereadora, a professora não pode dar remédio para aluno. Olha, eu tenho certeza que pode, com prescrição médica, o pai mandando ali uma criança que tenha que tomar de tal em tal hora, está na sala de aula, leva a prescrição médica, já cansei de ver, e já cansei de dar, sim, remédio para as crianças. Então, de repente, alguém que não está em sala de aula e está falando isso. O pai manda ali escrito na agenda, está aqui a prescrição médica, precisa tomar o antibiótico às 10 da manhã, como vai fazer? É o professor que dá ali, gente, vamos parar com isso, é óbvio. Mariana Rocha, sim, a força-tarefa está aí, viu? Nos chamem, a gente quer trabalhar junto com a comunidade escolar. Quer que os professores, sim, os diretores, os pais estejam aí deixando a sua escola cada vez mais linda. E outra, né? Lembrando, janelas abertas para circular o ar. E os professores, eu tenho certeza que querem trabalhar porque sabem a essencialidade da sala de aula. Para encerrar, secretária Janaína, tem um cronograma de retorno dos outros alunos, porque hoje iniciou a educação infantil, primeiro e segundo anos do ensino fundamental. O restante, tem alguma previsão? Vai ter um cronograma? Como é que vai acontecer? Nós estamos fechando esse cronograma amanhã, inclusive a gente vai anunciar já, passando para todas as escolas. Nós temos aqui um grupo de transmissão com todos os nossos diretores. Nós acreditamos que nós precisamos passar essas datas o quanto antes para as famílias se organizarem. Então, amanhã essa informação será disponibilizada. Inclusive, a gente vai fazer amanhã, eu estou fazendo uma live junto com o prefeito, para a gente conversar, fazer esse bate-papo, exatamente para passar aí a nossa percepção de como está sendo esse retorno das aulas. Então, tá, eu quero relembrar que falamos de vacina, falamos de testes rápidos, falamos que professores que têm comorbidades não devem estar na sala de aulas, bem como as crianças, falamos que é a liberdade das famílias de mandar ou não seus filhos para a sala de aula e que a secretária Janaína está aí aberta para toda a conversa, o nosso gabinete na Câmara de Vereadores recebendo todas as denúncias, todas as críticas e nós vamos lá fiscalizar. Crítica, oposição, só por ser oposição, nós não precisamos disso. Nesse momento, nós temos que combater o maior inimigo, que é a Covid-19. E lembrando, né, que já estamos entrando na época da gripe,
que a vacina H1N1 já está disponível, já tem os grupos para serem vacinados. Não vamos esquecer, porque H1N1 continua acontecendo, tá, gente? Então, vamos nos cuidar. Nosso período no Rio Grande do Sul é de frio chegando aí, as gripes normalmente têm complicações respiratórias. E eu quero agradecer novamente à secretária Janaína toda a tua disponibilidade, secretária. Todo o teu diálogo com as pessoas, a construção que tu está junto com a tua equipe fazendo, de uma forma muito humilde, de uma forma muito tranquila, numa pandemia que nós não esperávamos desde o ano passado, e quero te parabenizar, a ti e a tua equipe. A gente sabe que ninguém faz nada sozinho, e aqui nós não estamos querendo apontar nenhum culpado. O único culpado disso tudo é a Covid-19. Quero agradecer todos que ficaram conosco nessa live, as perguntas que vieram que a gente não pôde responder. Quem quiser, manda depois no taco a taco para mim ali, que nós vamos encaminhar para a secretária, se puder depois a equipe responder, enfim. E volto a dizer, nos encaminhem todos os problemas que estão acontecendo com nome e sobrenome da escola, que nós iremos lá atacar esse problema que nós queremos. Quanto mais seguras as nossas escolas, as nossas crianças estarão seguras. Uma fala final da senhora aí, um conselho, uma palavra de otimismo, secretária? Eu quero agradecer o espaço, porque a gente se constrói, isso também é um processo educativo, né, vereadora Nádia? A gente está construindo aí um cenário que a gente não planejou. E esse retorno presencial das aulas, ele vai depender muito da participação das nossas equipes diretivas lá na ponta, das famílias também que entendem da importância desse retorno, e dizer que eu continuo disponível como secretária, para que a gente possa juntos verificar essas demandas que vão chegar, vereadora, o nome dessas escolas, dizer que a gente sabe que existem problemas, que nós estamos trabalhando muito para resolver esses problemas e que continuamos abertos aí eu como secretária, toda a minha equipe, para que a gente possa aí dar todo o apoio que a gente consegue para as nossas escolas. Coisa boa. Deixei aí no nosso bate-papo o meu telefone, podem mandar o WhatsApp, nós não temos medo de trabalho, e dizer, lugar de criança e de adolescente é na escola, porque ali nós temos a segurança. Secretária, uma boa noite, até amanhã de manhã cedo nós teremos reunião de secretários, com o prefeito, com o vice-prefeito, trabalhando aí para uma cidade, uma Porto Alegre muito melhor, com mais educação, e uma salva de palmas para os nossos professores e professoras. Que voltaram hoje. Maravilha. Amém. Boa noite, gente. Obrigada pela participação. Obrigada, vereadora. Obrigada, beijão. Obrigada a quem nos assistiu.